Fala pessoal, bem-vindos a mais um Hard Talk. Tô aqui com convidados super especiais, né? De um assunto que todo mundo, ou pelo menos acho que quase todo mundo, vai gostar de saber um pouco mais, porque vai trazer memórias afetivas, vai trazer um gosto. A gente está falando aqui de um assunto que eu, particularmente, que vocês me conhecem, sabem que eu gosto bastante de comida e de coisa, até ganhei presente. Então, assim, estamos num assunto muito legal. Tô aqui com a chefe Vanessa, né, e com o Obrigada, Paulo. Rodrigo. Sejam muito bem-vindos, estou muito feliz que vocês estão aqui. Obrigado. A gente, quando caiu, né, vocês chegaram e eu fui ver o projeto de vocês, eu fiquei muito curioso, né, porque é um assunto que, se você olhado separadamente como uma especificação, uma especialidade, né, eu nunca tinha tido a oportunidade de olhar desse jeito. E a hora que você vê o que tem por trás disso tudo, né, da técnica, do jeito, cara, é muito legal. Então, eu queria que você contasse para nós, né, se apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho do que você faz e tudo mais. Hoje a gente vai falar de comidas doces muito gostosos, né? Suspiro, marshmallow, coisas. Enfim, conta um pouquinho pra gente, né? Da onde um pouco da sua trajetória, né? Pra gente te conhecer, né? Saber quem tá falando por trás aí no microfone, né? E por que essa paixão por essas duas, principalmente ali, né? O marshmallow e o suspiro, da onde vem isso? Bom, eu sou chefe de cozinha, formada pelo Centro Universitário Senac, lá de Campos do Jordão. Puxa só um pouquinho. E confeiteira há mais de 20 anos, né? Aí já entregou a idade, pronto. Mas isso não tem, aqui não tem problema, porque Não. cara, eu sou a piada da hardcore da idade que eu nem tenho, porque lá tá amassada, entendeu? Então, Essa parte aí a gente faz você pula e tá tudo Isso. certo, não vai ter corte dessa parte. Não, mas o legal é dizer assim, que eu tenho experiência de 20 anos na confeitaria, né? Uhum. E tudo que eu aprendi, tudo que eu faço hoje com suspiros e marshmallows, eu não aprendi na universidade, né? Não conheci lá. Foi mesmo algo que veio com o passar do tempo. Eu, pesquisando no Pinterest, vi um bichinho feito de suspiro e falei, nossa, eu quero fazer isso. Só que a profissional era uma taiwanesa. Falei, bom, para eu ir em Taiwan aprender essa técnica não vai rolar, né? Então eu vou aproveitar o Paulo, meu marido, engenheiro de alimentos. Falei, olha, vamos desenvolver uma receita, porque eu quero fazer bichinho Esse assim. bichinho. É isso aí. E foi assim que começou. Os suspiros ainda eram conhecidos como suspiros de vó. Uhum. Aquele suspiro que cresce, que racha, que carameliza, né? Doce, bem doce. Doce, com um montão de açúcar. Não tô E falando mal, porque eu comia de passar mal, né? Mas. então, todo mundo tem essa memória gastronômica, né? A maioria das pessoas tem essa recordação do suspiro da avó. Doce, grande, blocos, né? Aqueles blocos Blocadinho, coloridos. farelento um É. pouquinho. E aí eu falei, não, eu quero fazer suspiro assim, de bichinhos. E foi assim que a gente começou. Aí começamos com suspiros modelados, desenvolvemos a receita, adaptamos a receita. E eu sempre falo, a receita não é minha. Ok. Não é minha. A receita de suspiro, ela já existe, ó, do tempo da sua avó, da minha bisa, né? O que a gente fez Suspiro é foi suspiro desde que é suspiro. a vida Exatamente. inteira. O que a gente fez foi adaptar essa receita para o tipo de produto que a gente queria fazer, né? O que eu quero fazer? Eu quero fazer um personagem. Então, eu preciso adequar essa receita para que eu consiga Trabalhar ela, né? Exato. E dar o formatinho dos bichinhos. E assim a gente começou, né? E aí o Paulo, com engenharia de alimentos, conta um pouco mais como foi isso aí. Né, eu brinco, né, que eu falo que eu nasci na indústria de alimentos, né, porque desde os 6 anos de idade eu tô ali mexendo nos doces, né, na empresa da família. E eu falo para a Vanessa também, eu sempre gosto de resolver problemas, né, então ela fala, então... Como um bom engenheiro. Eu também sou da computação. Ah, então, tá vendo? Eu ia fazer engenharia de computação, né, quando eu era mais jovem, mas aí falei, vou trabalhar. Aí trabalhei na empresa da família e falei para ela, vamos resolver isso daí então. E aí foi quando a gente conseguiu, né? Ela passou a demanda para mim, eu preciso que fique desse jeito. E aí a gente foi fazendo os testes, desenvolvendo, até chegar na receita que é hoje, que ela
mantém e tá dando super certo. Né? Sucesso total. Sucesso total. E antes disso, o que você fazia? Então, antes disso... Você falou 20 anos de carreira nisso, mas conta um pouquinho, um resumo do que você já fez de... Já fiz um monte de coisa na confeitaria. Olha, eu comecei fazendo doces finos, depois eu fiz biscoitos. Doce fino é tipo doce de casamento, Isso. tá. Depois eu fiz biscoitos decorados. Na época, quando eu aprendi a decorar biscoito, a gente decorava em discos de isopor. Não era nem no biscoito. Daí eu falo, hoje a gente decora o próprio biscoito, né? Quando eu aprendi a técnica, era em discos de isopor. Tipo, deixa eu ver se eu entendi. Não é que a gente usa... O isopor era o molde pra você treinar a técnica, ou não? Isso, isso. Era? Ou pra você depois colocar o... Não. Hoje, Não a sei se eu gente, entendi. hoje a gente aprende decorar os biscoitos no próprio biscoito. Ok. Né? Eu faço a decoração com glacê real no biscoito. Entendi. Quando eu aprendi a técnica, era feito O em biscoito discos de isopor. era um isopor. Isso, Entendi agora. não tinha biscoito. É. Mas antes tinha o bolo ainda, né? Ah, sim. Aí eu fiz uma especialização no Sul, numa unidade da ITIF que tem lá em Flores da Cunha, onde eu recebi o título de cake designer. E aí comecei a trabalhar só com bolos de noiva. Ah, que legal. E na minha cidade foi muito legal, porque eu consegui parceria com uma cerimonialista e eu trabalhava só para ela. E aí eu dizia para ela assim, olha, só me traga noivas que desejam o bolo como um sonho. Eu não vou brigar com preço, valores. Eu quero noiva que chegar para você e disser assim, olha, eu trouxe uma revista e eu quero importante esse bolo para mim. esse bolo. Aí Exatamente. você me traga essa cliente. Do contrário, eu não vou ficar brigando com valores. E aí a gente se firmou essa parceria, foi muito legal e eu trabalhei só para ela, só para essa cerimonialista. E toda semana a gente tinha bolo, assim, bolo de noiva, que era bolo dos sonhos. Que legal. Era muito legal. E aí me conta um pouco, eu entendi que você foi, acho que deve ser natural de quem tem a sua profissão, né, de trabalhar com alimento, de explorar muita coisa, né? Sim. Acho que deve fazer parte, inclusive, da essência do trabalho, de você querer testar, descobrir, fazer. Em algum momento eu tô entendendo que você chegou, você viu o bichinho, e aquilo te chamou a atenção pelo formato ou pelo... O que você viu ali? Você viu oportunidade de negócio ou você só viu uma coisa legal para você fazer? Porque você pedir para desenvolver um produto, sabe? Você tem todo um trabalho ali de algo que você identificou como ou uma vontade ou uma oportunidade. Como é que foi? Então, na verdade, assim, casada com japonês, a gente vai aprendendo algumas coisas da origem deles, né? Que são muito presentes nas características deles. E eles não abraçam o mundo. Japonês, ou ele é muito bom em alguma coisa, ou em outra. Ele não faz 10 coisas. E aí, durante esse período, né, ao longo desses 20 anos, eu fui procurando o que é que eu me identificava mais e melhor. E foi ali naquele bichinho, porque eu encontrei um grande desafio ali. Era algo que eu nunca tinha feito e que para mim ia ser muito importante se eu conseguisse realizar. Então, Entendi. foi a dificuldade de realizar aquele personagem numa massa que é muito difícil de trabalhar, porque eu ficava imaginando como é que eu vou conseguir ter essa elevação de uma massa mole. Então, eu preciso ter uma receita especial e preciso ter uma técnica para isso. Como é que eu vou fazer? Então, foi esse desafio que me despertou ali. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Porque eu nunca gostei de ser igual, Rodrigo. Uhum. Eu sempre gostei de ser diferente, sabe? Eu falava assim, eu não gosto de ser a filha da minha mãe. Eu não quero ser você é a filha da... Não. Você é a irmã? Não. Eu sempre quis ser a Vanessa, sabe? Quem é você? Eu sou a Vanessa. Hoje eu tenho orgulho em dizer, olha, hoje eu sou a chefe Vanessa. O chefe não precisa. É que é um título Sim, que, sim. que as pessoas acabam reconhecendo. Mas hoje eu sou a Vanessa. Qual é a Vanessa? Quem é a Vanessa? Entendi. A Vanessa é aquela professora que ensina aquele bichinho que é difícil, entendeu? Uhum. Que dá trabalho. Então, foi assim que eu me descobri. E mais do que isso, né? Porque eu dei aula no Senac como professora de confeitaria de modo geral. Só que os alunos buscavam a instituição e não o meu trabalho. Sim. Mas ali eu falei, é isso que eu quero.
porque eu consigo perceber, sabe assim, quando você olha e vê, fala, puxa, aquela pessoa tem tanto talento, só falta um incentivo, Falta um pouquinho, né? um empurrão, sabe? Às vezes só falta, como eu trabalho com muitas mulheres, só falta você fazer uma massagem na autoestima e aí desenvolve. A coisa muda, né? Aí eu falei, é isso que eu quero para mim, eu quero trabalhar com isso, poder ajudar as pessoas dessa maneira e mostrar através do trabalho, da dificuldade ali das técnicas. De como fazer isso, que legal. Eu, assim, eu tive a oportunidade de fazer muito projeto de muito nicho diferente, né? Hoje eu descobri que agora eram 40, acho que foi 41, porque a gente fiz com a Cecília, que ela ensina a perder o medo de dirigir para mulheres. Olha só. E a transformação é absurda. Eu acho que você está no mesmo nível de transformação de quando você, na mulher, né? E conseguir chegar até a autonomia. Você falou da autoestima e tudo mais. Não é só o produto gerado, é o que muda na vida, né? Exato. E esse é o tipo de projeto que eu, particularmente, sempre me conecto muito, porque no final do dia, né, tudo que tiver de sucesso e das coisas do projeto e o impacto nas pessoas, a gente teve uma parte daquilo, né? A gente participou daquilo de alguma forma, né? Então, eu sempre acho muito legal. E no teu projeto especificamente, né, quando chegou, a gente tem na estrutura da Hardcore, tem a nossa área de planejamento, tem toda uma estrutura, né? E o trabalho é muito complexo de forma geral, né? Não tem nada simples na Hardcore, mesmo que a entrega seja simples, nunca é muito parecido com aquela questão de engenharia. Puta, é um parafuso. Mas, cara, o parafuso daquele. Meu amigo, sabe? Então, e me chamaram pra. Rodrigo, a gente queria a tua opinião nesse projeto, porque, cara, a gente tá falando de uma coisa muito específica que a gente nunca fez, né? Nesse nível. A gente já fez no nicho de alimentos, assim, muita coisa. Até com a Palmeirinha eu já fiz projeto. Eu tirei foto com ela porque eu gosto dela. Que legal. Foi muito legal. Mas nesse caso, né, tem né? E quando eu olhei, eu fiquei muito curioso, que eu falei assim, nossa, mas será que tem... Primeira pergunta será que tem volume isso? Será que tem interesse? Deixa eu entender melhor. Aí eu fui fazer um trabalho de casa básico de entender o mercado, entender primeiro a aplicação. Porque o marshmallow, no caso, que eu pesquisei primeiro, ou mesmo o suspiro, a visão que eu tenho é aquele marshmallow do filme, ou aquele rosinha colorido aqui, né? Que é Torcidinho, industrializado, ou o suspiro da avó. Aí eu, cara, deixa eu entender. E aí, enfim, né, investigando, e é isso que eu queria, eu fiz essa introdução, pedir para você explicar um pouco para todo mundo, o marshmallow, ele tem muita aplicação. Você consegue fazer no jeito que você conseguiu criar, vocês criaram a receita, né? No sentido de a forma de trabalhar, não. A receita já existe, né? Mas isso. Conta por que especializar nisso, além de um gosto pessoal teu de querer aquilo, se tornou uma oportunidade de fato de negócio, né? O que tem no marshmallow, no suspiro, que tem essa oportunidade, sabe? Então, o marshmallow, na verdade, assim, o que a gente vem trabalhando, brasileiro gosta de tudo que vem de fora, valoriza tudo que vem de fora. E lá fora, lá nos Estados Unidos principalmente, o marshmallow já é um doce consumido assim em larga escala. E foi assim que a gente conheceu o marshmallow tostado de fogueira, né? O marshmallow do s'more, aquele que a gente passa nos biscoitos. Esse que eu trouxe para você, né? Nossa Senhora. Depois aí eu mostro no final. Tem o marshmallow os marshmallows de cubinhos, que são os marshmallows gourmet, que aí esses a gente saboriza com frutas, com bebida alcoólica. Com caipirinha que eu ganhei. Com frutas secas, né? O que mais? Tem uma infinidade de sabores, né? Dá pra gente brincar muito com eles. Pasta de amendoim, né? Eu fiz esse do marshmallow de colher, eu fiz com uma proposta para academia, com whey isolado, pasta de amendoim, assim, para passar no pão. Para substituir, sim, né? Sim. Ficou muito legal. Que legal. Uma proposta muito legal. Fez até um teste na academia, né? O pessoal
ficou maluco. Meu irmão tem uma academia, então aí eu fiz, né? Levou a pra gente fez testar a lá na receita e falei, ponta. vamos experimentar, vamos ver se o pessoal aprova, né? E aí foi sucesso total. Que legal. Então, assim, aplicações para o marshmallow não falta. Só aqui eu trouxe para você o marshmallow de colher, esse que você pode fazer o s'more, pode colocar no café. Depois tem os bombers, que são aquelas bolinhas. Ao invés de ser a bolinha de chocolate, ela abrir e sair os minis, esse ele é maciço. É um marshmallow maciço, redondinho, envolto de chocolate. E aí você coloca no café. E é uma delícia, óbvio. Isso. Além dos bichinhos, né? Que podem ser feitos também de marshmallow. Esse eu não trouxe porque o presente foi um presente masculino, mas agora eu vou presentear o bebê, né? A Sofia. Pronto, a Sofia Pronto. vai chegar e... Ah lá. E o que isso é muito legal que você trouxe, porque eu percebo, quando você entende a oportunidade, do jeito que eu olhei, é que assim, né, para quem tá ouvindo a gente, assim, eu olho com um viés de negócio, de marketing, vendas, e entender o que aquilo tem de potencial. A hora que eu entendi isso, eu falei, puta, tem ouro aqui, porque esse é um tipo de negócio, de projeto, por ser específico e difícil de você dominar, então você precisa querer estar com a professora certa, né? Ou no produto, do jeito certo de fazer. É difícil ter concorrente em mesmo nível de entrega. E tem, de fato, muitas receitas e formas de você fazer, né? Com a mesma base de produto, né? Então, Sim. diferente de, por exemplo, eu olhei assim, brigadeiro. Você tem variações, mas brigadeiro é brigadeiro, né? Você tem ali... Então, ok, é aquilo que se espera de um brigadeiro. No marshmallow, as pessoas não sabem nem muito bem o que esperar muitas vezes, entendeu? Isso. E eu achei isso muito interessante. E isso que traz muita oportunidade, sabe, Rodrigo? Porque eu também vejo esse lado, né, de negócios, né? E se a gente for pensar em cafeterias, né, elas tiveram uma dificuldade, né, nesses tempos que a gente teve aí, mas agora de pandemia, né? De pandemia, mas estão voltando com tudo, né? E o marshmallow, principalmente numa cafeteria, é algo assim que traz uma experiência para o cliente, né? Cara, acho que eu nunca vi. Então, não tem. É isso que a gente está trazendo. A Vanessa fala isso o tempo inteiro, né? Para as alunas que ela já tem lá nas redes sociais mesmo, para mostrar essa grande oportunidade, porque é uma experiência única. E se a gente for pensar o que vale mais hoje, né? Tá com as pessoas que a gente gosta e viver experiências boas, né? Então, isso de trazer esse momento com as pessoas, com algo agradável, né? A gente come todos os dias, mas comer algo assim que te leva uma experiência é algo fantástico, que a Vanessa fala pra gente toda vez. E no teu caso que você produz, né? Acho que tem uma satisfação até mais especial de ver isso acontecendo, né? É muito legal, porque, assim, quando você pegou e experimentou, eu fiquei na expectativa, né? Porque não é o que eu falo, é o que eu mostro na hora que eu tô comendo. Né? Exato, porque assim, eu tenho uma ideia, assim como você na sua área, você tem uma ideia dos resultados. Né? Você não tem como garantir os resultados, mas você tem uma ideia de acordo com a sua experiência. Então, quando eu dou um presente, e os meus presentes são todos comestíveis, eu espero a reação. Não o que você vai dizer, mas a sua reação. O seu corpo vai falar, os seus traços vão falar, opa... Então, atingir os objetivos. Não, e eu, no meu caso, eu vantagens e desvantagens. Eu sou muito transparente, eu falo do jeito que eu tô aqui. Isso é bom. Eu sou assim. Então, assim, quer testar uma parada comigo? Pode testar. Eu vou te falar a real porque eu gosto de você, inclusive. E aí eu pus na boca, você falou, você vai sentir tal coisa. Depois eu comi o segundo, aí eu não, falei, não, isso é bom. Né? Não foi de, nossa, que delícia, nem tinha comido, não tinha colocado na boca ainda, né? Enfim, então, realmente, assim, é diferente. E eu até comentei, né? É macio. Olha, é diferente. Parabéns mesmo, porque eu achei muito legal. E para eu contar um pouco, assim, quando você olha toda essa oportunidade como produto, né? Então vamos olhar primeiro o marshmallow e o suspiro. Inclusive, existe ali uma decisão de trabalhar com as duas coisas. Tem algum motivo? Eu entendi o marshmallow como o bichinho, certo? Ou foi o suspiro? Agora eu me confundi. Os dois. Os dois.
Você faz... Dá pra fazer com faz os dois. bichinhos com os dois. Ah, eu quero bichinho, com certeza. Mistura as duas coisas? Ah, não, eu quero isso aí. Não, e o legal é... Eu não tinha entendido isso. O que eu tava na Pois cabeça é que eram coisas que se aplicava diferente, até, mas é uma combinação. A Você pode sinergia, fazer. né? Pode. Eles têm uma sinergia. A Vanessa sabe falar até melhor, né? De porquê ela escolheu isso, né? De trabalhar com Eu o suspiro quero ouvir, porque... e também com o marshmallow. Eu gosto dos bichinhos mesmo. E assim, os dois têm como base o merengue. E eu estudei e me especializei no merengue. Então, eu posso dizer para você, eu domino os 3 processos de merengue. O francês, o suíço e o italiano. Francês e suíço a gente usa muito para os suspiros, né? Porque eles têm características assim muito ímpares e que definem a condição de cada um para cada aplicação. Tá. Já o italiano, o merengue italiano, é o que a gente faz os marshmallows, porque eu preciso dele, dessa temperatura, dessa alta temperatura, para a entrada da gelatina, que é o corpo ali, que é o gelificante, que faz o marshmallow ficar fofinho, né? Além do que a gelatina, ela tem uma característica de um gel elástico. Então, todo o marshmallow, você vai perceber que ele tem uma elasticidade que se dá Eu vi por ele no causa... potinho, ele dá até uma dançadinha assim. Isso, que ele se dá por causa da gelatina, que é um ingrediente importante ali. Só que a gelatina, ela trabalha quente. Então, por isso que eu tenho que trabalhar um merengue que tem essa característica de aquecimento, que é o italiano. Entendi. Tem a calda. Nossa, mas... ó, tá vendo? Por isso que eu gosto de estar aqui. Porque ainda mesmo... É claro, né? Uma coisa... A gente não... Eu vi o produto, assim, e tudo mais, mas... Eu não tinha me racionalizado isso ainda, no sentido de que dá para ser uma combinação. E se eu estou entendendo, a base conceitual é a mesma da coisa. Só que depende do processo, você transforma em uma coisa ou outra. Exatamente. Muito E no interessante. marshmallow a gente tem assim, ó, vamos pensar suspiro. Suspiro, a primeira coisa que vem na mente é o suspiro da avó, ou então aqueles bloquetes. Sim. Hoje nós temos os suspiros saborizados, e aí infinitos sabores. Eu posso fazer um suspiro de vinho, vinho do Porto para você. É possível. Que legal. Usando o vinho do Porto. Sem perder estrutura, crocância e sabor, enfim. Depois eu tenho os suspiros recheados, depois eu tenho os suspiros modelados, que são os bichinhos, que a gente chama de suspiros modelados. Então, essas são algumas aplicações que eu trabalho no curso, né? Além de tantas outras. Isso tudo você ensina detalhadamente como que faz. Isso. Tá. Além de outras, como assim, suspiro para sobremesa, né? Que, assim, isso que eu falei antes é suspiro individual. Sobremesa, tipo, faz parte de um doce, sei lá, uma cobertura, não sei. Isso. Ou uma pavlova que vai servir a sua família na sobremesa de um almoço, né? Algo assim. O marshmallow, como é que seria? O marshmallow, a gente tem o marshmallow gourmet, que são esses dos quadradinhos, que a gente usa para tostar em fogueira, né? E trabalhar sabores. O caipirinha, com pasta de amendoim, com frutas e tal. Esse é muito legal porque esse não tem proteína. Então, é bacana. Dá pra comer sem culpa. Sem culpa. Ele não tem a clara do ovo, né? Entendi. Isso. Depois eu tenho o marshmallow prático. Aquela pessoa que quer fazer super o marshmallow e fala, eu não vou conseguir modelar, eu não vou fazer um bichinho. Nossa, até para colocar na assadeira eu vou pagar pau. Esse eu consigo fazer em formas de acetato e de silicone. Ok. Então, aí, por exemplo, sua esposa pode fazer na sua casa, fez a receita, coloca nas forminhas, acabou. Põe não no forno? assa. Olha não que loucura. assa. Aí até você sabe fazer, tá vendo, Rodrigo? Não assa. Marshmallows não vão ao forno. E essa eu acho que é a principal característica de trabalhar com os dois, porque enquanto o suspiro usa o forno e você fica tendo que esperar ali ele sair, você pode trabalhar com marshmallow, porque ele não vai ao forno. Interessante. Assim, eu até comentei com vocês, eu sou... a minha experiência nisso é a vontade de comer só, porque eu não tenho nenhuma, né, no assunto. E que interessante. E hoje, assim, quando você... Porque, assim, eu acho que as pessoas que vão interpretar boa parte como eu enxergo, né? Ou não, mas eu acho que tem um conceito importante. Uma coisa é você trabalhar com alimentos, outra coisa é você trabalhar com confeitaria. Na minha visão, confeitaria é quase matemática.
No sentido... Disciplina. Você Confeitaria é disciplina. você tem que Precisão, seguir a receita, o processo. Quando você faz gastronomia mais geral, sei lá, o peixe que você faz hoje e você faz amanhã não é igual. E tá tudo bem. Não sai exato. Às vezes você pôs um pouco mais, menos, deixou um segundo a mais ou menos, enfim. Mas não vai perder o produto. Não né? vai perder. Confeitaria, se 1 milímetro ali no negócio já não é mais aquele produto. Isso traz uma certa complexidade. Exato. E eu entendo que isso afasta e aproxima as pessoas interessadas. Então, para quem é esse tipo de quando você tem lá na questão que você ensina, quem que são as pessoas que têm... Quais são as características ou para você entrar nesse mundo, né, do marketing do suspiro, além da vontade de fazer, mas que você fala assim, cara, se você tem esse conjunto de coisas que você gosta ou acredita, é um negócio que você vai gostar de experiencializar. Então você vai gostar de descobrir como que aconteceu essa confeitaria em mim. Eu assisti um filme Ratatouille, Ok. do Ratinho. Do ratinho. E o Ratinho é o cozinheiro. Uhum. E ali ele fala assim que todos podem cozinhar. Sim. E eu tomei isso pra mim. Eu falei, então todos podem confeitar. Tanto que eu utilizo bastante essa hashtag, todos podem confeitar. Por quê? Não precisa ter conhecimento científico, não precisa ter uma universidade, não precisa ter um curso, sabe? Não precisa nada disso. Precisa ter a vontade, né? E a disciplina. Precisa sim ser disciplinado, precisa ter atenção, muita atenção, justamente por isso. Porque a organização vai ditar todo o seu processo. No momento que você faz a mise en place, que você separa os ingredientes ali, o cuidado na dosagem. Eu uso muita balança de precisão, tem ingredientes de alta concentração que a gente utiliza. Precisa dessa dosagem específica, porque senão o resultado é diferente, né? Então, eu acredito que se você tem vontade de fazer e você é disciplinado, não, eu estou disposto a cumprir com tudo que você ensinar e todas as tarefas que você me propor. Então você vai conseguir. Interessante. Por exemplo, vou falar por mim, tá? Eu gosto de cozinhar porque eu gosto de comer. Então, eu modéstia à parte, eu cozinho bem. Principalmente eu gosto de fazer pratos para bastante gente. Então, bacalhau, parmegiana, tudo que é bastante feijoada, eu gosto assim, de fazer, eu gosto, enfim. Então, Rodrigo, eu tenho noção ali do jeito de fazer. E eu sou um cara, até por formação como engenheiro, disciplinado e tal. Então, eu que não levo muito jeito no sentido de tato com doce e tudo mais. Tô falando, não tô falando fisicamente, tô falando o meu jeito de ser. Se eu tenho vontade de fazer e colocar de fato a disciplina, você está me dizendo que é possível eu conseguir fazer uma receita como essa. Sim. Mesmo que na minha cabeça hoje, olhando, eu falo assim, cara, não leva o menor jeito para fazer isso funcionar. Você consegue. Isso, e por que você acha? O que é pelo método que você criou? Me explica um pouco como é que funciona ali. Justamente pelo método, porque a linguagem que eu utilizo lá para ensinar as alunas, para trabalhar com elas, é uma linguagem muito simples. Então, é fácil de assimilar, de entender e de executar. E eu trabalho muito esse lado do emocional, né? Eu tento... Você falou, eu não consigo. Na minha cabeça, eu não consigo. Mas o que te leva a imaginar que você não consegue se você nunca fez? Então, para. Sabe? Peraí, começa por aí. Isso. Olha, todo o conhecimento que você tem até hoje de confeitaria, de gastronomia, guarda numa caixinha e vamos começar do zero. Você não sabe nada hoje. Então, a pessoa que chega do nada, se você chegar hoje para mim e falar, olha, eu quero aprender a fazer até o final da semana, você me ensina? É muito mais fácil de aprender do que quem vem já com vícios, que já sabe uma coisa ou outra, porque daí eu e vou não ter está que disposta a ouvir, né? Exato. E aí eu vou ter que trabalhar ali esse, né? Mostrar, porque são 20 anos de experiência. Então, eu tenho que mostrar para você, provar para você que aquilo que eu estudei, que eu fui... Fez centenas de vezes, ou milhares.
Ela fala sempre assim que nada resiste a 600 repetições. Acredito. 600 repetições. Se cada vez que você repetir, você buscar melhorar. Interessante. Cara, realmente, né? Não dá, nada existe mesmo. Você vai conseguir, não tem jeito. como. Se você mantiver, né? Não adianta você fazer de qualquer jeito 600 vezes, também não adianta. Quer ver uma coisa? É. A sua feijoada, a última feijoada que você fez, ficou muito melhor do que a anterior. Depende da fome que eu tô, mas acho que sim. Ou da primeira, né? Com Né? certeza, Porque com certeza. você fala assim, puxa, essa daqui, ó, se eu colocasse uma casquinha de laranja, se eu colocasse... Ou o que eu fiz que não ficou legal na Aí, outra, eu pulo essa, exato, por exato. exemplo. Então, cada vez que você repete o processo, buscando sempre melhorar, ele vai Ele vem. acontecendo. Sim. Ele vem. E que tipo... Porque assim, eu entendo que tem motivos pelos quais as pessoas decidem fazer as coisas. No caso de fazer um curso com você, por exemplo, inclusive até uma pergunta antes, de algum momento eu entendi que, né, enfim, teve a pandemia e tudo mais, tem o digital, acho que também ficou mais evidente nesse sentido para vários nichos e tudo mais. Antes ou agora mesmo, você tem algum... Você entrega isso de alguma forma presencial? Você comentou, você ficar comigo até o final dessa semana, né? Se você quisesse, você conseguiria. Isso você ainda faz hoje? Conta um pouquinho como que é o negócio hoje de vocês. Então, hoje é tudo online. Tá bom. Mas antes da pandemia, nós começamos com o presencial. Entendi. Aí eram cursos presenciais, até a gente descobrir o Instagram, né? E começar a trabalhar o Instagram. E aí foi tudo nós dois ali no Beabá, analfabetos de Instagram. E aí o Paulo que começou tudo. Mas nada registra 600 Olha lá, repetições, tá vendo? né? Viu? É isso aí. E o legal é que assim, quando a gente começou o presencial, foi algo assim tão novo, né? E a gente falou, não tem Instagram, vamos criar e vamos divulgar. Na primeira semana já encheu a turma. Né? Tudo bem que eram turmas pequenas, mas isso foi recorrente. Então no primeiro mês a gente teve 6 ou 8? 8 turmas. Do nada, né? Então, falei, olha, alguma coisa Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. E o legal foi, assim, ver a reação das pessoas, que era exatamente isso que você falou. Eu chego lá, mas eu não vou conseguir fazer isso. E elas chegavam com essa dúvida. Quando saíam de lá, saíam até com lágrima nos olhos, porque via que conseguia fazer ali o bichinho e mexia muito com a autoestima, né? Porque muitas chegavam com baixa autoestima. Quando saíam lá, falavam, poxa, mas espera aí, eu posso. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo, né? Então o quê, né? Exatamente. Porque eu acho que isso também, você deve receber depoimentos ou conversas de que a pessoa entra para fazer esse tipo de produto, né? De sair com um bichinho de marshmallow, de suspiro. E isso afeta a vida da pessoa de forma muito ampla. Sei lá, uma dessa ela cria coragem, resolve empreender. Exato. Agora eu vou sair daquele lugar que eu não quero e não tá legal. Sei lá, de relacionamento às vezes, Até sabe? isso, relacionamento. Eu acho que transforma porque mexe em uma crença interna. Como é que é isso, assim? Então, nós entendemos assim, que quando eram cursos presenciais, era um tipo de público, né? As alunas eram alunas que estavam ali por conta de terapia. Então, elas iam na aula de hoje, depois na aula semana que vem, às vezes voltava 2, 3 vezes na mesma Virava semana. um hobby. Sim. Como uma ocupação, era uma terapia, né? E conforme isso foi crescendo dentro delas, nós fomos percebendo que foram mudando o tipo de alunas, né? A proposta começou a mudar e agora não era mais de terapia, era de empreendedorismo. Elas viam a oportunidade ali naquele produto, poxa, eu achei que não ia conseguir, eu consegui. Eu voltei e consegui fazer algo melhor. Fiz então pra alguém agora que eu vou gostou. começar a vender. Então elas começaram a se profissionalizar. E quando nós entramos no Instagram, que nós começamos a trabalhar no Instagram, aí que a coisa aconteceu de fato, porque abre-se muito mais as possibilidades, né, por conta dessa parte do empreendedorismo. E isso é uma coisa interessante, porque eu já vi... Bom, eu posso falar isso com propriedade. Eu já vendi de tudo que vocês imaginam, do jeito que vocês imaginarem mesmo. Assim. E esse é o tipo de um produto, e eu não estou falando isso para agradar vocês não, né? Mesmo assim, mas é um tipo de um produto que ele tem ele tem a receita para dar certo na venda. Né? Fiz aqui um trocadilho, mas por quê? Eu não tenho concorrência. Exato. A demanda é basicamente
enorme, porque por falta de consciência existe a dificuldade das pessoas entenderem, Trazer a consciência. mas assim, o fato de você ter um produto que você tangibiliza é fácil. Por exemplo, hoje eu experimentei, acabou, entendi, entendeu? Agora Já quero pronto. comprar. É exatamente, não, assim, é exatamente isso. Não exige, tipo, não vai nascer daqui uma semana um monte de concorrente, como seria do Brigadeiro, por exemplo, ou de doces de pote. Curiosidade, eu vendia doce na rua. Olha. Depois eu conto pra vocês. E doce de potinho, assim, né? Que você tem lá, enfim, o mousse, um brownie no negócio, enfim. Então, isso tudo soma. Não tem parâmetro de preço. Quanto Exato. custa? Isso. O custo é tão baixo. Não, quanto custa? Ótima pergunta, isso é uma boa pergunta pra gente falar, mas por quanto eu posso vender se eu não tenho nem com que comparar? Exatamente. Então isso me dá uma possibilidade, ninguém vai enfiar a faca em ninguém no sentido de tem limite de aceitável em muitos lugares, né? Mas te dá uma permissividade de você poder explorar público, lugar. Para o restaurante é uma coisa, para presente, enfim. Então, quando eu vi, eu falei, cara, realmente esse é um produto que realmente entrega aquilo do ponto de vista de empreendedorismo, né? Além do produto como produto, mas a promessa, né? E hoje que eu estou entendendo, né? A gente está caminhando muito para isso, de, tipo, olhar isso como, além de ser uma coisa que você gosta, que você vai ter prazer em fazer, de te trazer, no mínimo, né? Se você quiser, renda extra, ou, de fato, fazer um negócio em cima disso. Só a renda né? principal, né? Sim. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Pode falar. Não, é isso aí. Não, então. Não, porque vamos lá, né? Se a gente fosse. Porque assim, vamos lá. Eu tô assumindo que quem tá consumindo e tá entendendo essa conversa que a gente tá tendo, fica com algumas curiosidades, algumas dúvidas. Então a primeira é, beleza, mas e aí? O quanto tempo demora para fazer? Isso tudo eu sei que você entrega, né? Como entrega, mas da pessoa entender o esforço dela, o investimento dela. Você falou, o custo é muito barato. Tá, mas eu consigo vender por quanto? Será que tem público que realmente quer e tal? Como que você vê o mercado nesse sentido que você tem levado para tuas alunas nessa oportunidade de você empreender com esse produto? A primeira pergunta é assim, será que vai ter clientes para os marshmallows? E aí eu trago uma resposta da indústria. A Nestlé está desenvolvendo, já colocou à venda, né? Um produto, um chocolate que acompanha marshmallows. Então, você fala assim, poxa, a Nestlé é uma indústria forte de nome que não vai apostar num produto ruim. E ela já apostou nesse chocolate que acompanha os mini marshmallows. Segundo, os s'mores, né? Esses biscoitos com marshmallows são super bacanas, são super consumidos lá nos Estados Unidos. O brasileiro gosta dessa coisa diferente. Então, assim, brasileiro que tem um pouquinho mais de conhecimento, que pesquisa um pouco mais, né? Que tem a possibilidade de viajar, conhece. Experimentar, né? Já sabe o que é, já sabe como é. Porque tudo vai... Assim, tem público para todo mundo. Tem o marshmallow que vai vender na esquina. Okay. Esses do pacotinhos, baratinho. Tem um marshmallow que vai vender na cafeteria. A gente pode fazer um marshmallow para vender na Starbucks, né? Vamos servir lá um café na Starbucks com aqueles bombers, né? Nossa, eu fiquei com vontade de ter que abrir um café ali. Então, aí assim, tem várias maneiras da gente conseguir vender esse marshmallow e viabilizar o produto em si, né? E o que é legal é assim também, como ele é muito barato de fazer e muito rápido, né? Esse que você comeu, por exemplo, de caipirinha, não levou meia hora para fazer. É mesmo? É muito rápido. E um marshmallow, uma receita base, né? Hoje, né, nos valores atuais, a gente gastou em média R$5 para fazer. R$5, R$6 no máximo. E então, essa margem que a gente tem possibilita você trabalhar com vários nichos diferentes, né? Que a gente fala de B2B, né? Que é a venda para outros negócios. Nós temos essa experiência, né, na nossa indústria de vender para, por exemplo, cozinhas industriais, que demandam produtos práticos, né? Então, o marshmallow ele é prático porque você pode embalar individualmente e vender. E é muito barato.
Então você pode entrar nesse tipo de mercado. Você pode entrar no mercado de distribuidores, porque distribuidor ele tem que ter a margem dele. Então ele compra de você, revende para outros Já tem um estabelecimentos. canal de onde ele vende, ele leva o produto. Ele leva o produto. Então todos conseguem uma margem razoável ali. Por quê? Porque o produto é barato e é muito bem aceito, né? Então quem come, né, não tem, é o que você falou, você consegue tangibilizar. Quando você entrega uma amostra para o cliente e ele consome, Não dá para ignorar, né? não tem jeito. Não dá para você dissentir, o paladar não retrocede, né? Não. Não tem jeito, né? Paulo fala sempre isso. Eu falo isso direto, porque quando você sabe o que é bom, você não quer mais o que não é gostoso, né? Então, é difícil, né? Quando a gente conhece, sabe o que é legal e essa possibilidade, né? Essa oportunidade de trabalhar com algo que é barato e que é bom mesmo, né? E de complexidade de produção. Você falou do custo, mas é tranquilo. Em casa mesmo, tudo bem. Eu entendo que eventualmente numa questão de volume você tem que ter outro tipo Sim, sim. de equipamento, de espaço, não sei. Como que é isso? Então, a parte mais difícil do marshmallow é assim, a espera, tá? A gelatina é um gelificante que precisa de 14 a 16 horas de descanso para ela formar o gel como precisa. Mas isso é tranquilo, porque você pode fazer de tarde, dorme e amanhã você dá continuidade. Uhum. Mas o produto já está pronto, é só o período de É espera. descanso. Não Exato. precisa ficar olhando, né? Não, é só o período Não vai de fugir, descanso não. da gelatina mesmo. E fora isso, a gente precisa dos equipamentos de precisão. A balança de precisão e um termômetro, porque a gente trabalha com calda. Só. O fogão todo mundo tem. Panela todo mundo tem. A batedeira, aquela batedeira manual serve. É só isso. Se Acabou. você quiser dar uma enfeitada porque você gosta de fazer, ok, mas não precisa. Você tem Não, você já no tem básico. tudo. E é Isso. tão barato hoje em dia, termômetro e balança ficou absurdamente barato. Então qualquer um tem acesso hoje. Sim, sim. Que legal. Nós temos uma aluna, né? Da onde que ela é? Arapiraca. Ah, é. Ela não tinha assadeira do tamanho que eu recomendo na aula, né? E ela falou, poxa, mas eu quero tanto fazer. Aí ela pegou um pote de sorvete e virou ali, fez ali e falou, olha, eu fiz, deu certo, levei para uma cerimonialista, ela experimentou, adorou, já indicou para 2 noivas e já comecei a vender. Ok. Pronto. É só querer. Isso. Aí. É o que você E falou. isso é engraçado, porque tem gente que, às vezes, a gente cria, né, dificuldades na nossa cabeça. Em contrapartida, a gente já teve relatos de outras alunas que falaram, mas eu não fiz ainda porque eu não tinha assadeira exatamente do tamanho da sua. Sabe? Então, é aquela questão de você ter o compromisso, né, com aquilo que você quer fazer de verdade. Que Então, eu acho que também entra num lugar de perfeccionismo que às vezes atrapalha Tem também. muitas pessoas, né? De ter que ser muito. De não querer errar. Né? Eu acho que isso é legal da gente explorar, porque no geral, para esse tipo de produto, né, que você produz, você tem um trabalho manual, né? Mínimo que seja, mas ele exige vocês manipular aquilo, né? Fazer aquilo acontecer. Ele tem o que você falou da expectativa, por exemplo. Se você tem medo da minha expectativa de hora que eu for experimentar, a chance é que você não me dê ou não faça, porque você não quer ter, talvez, ali a experiência do não, Isso. né? E eu acho que isso muitas vezes também trava as pessoas de tomarem um passo. Como é que você vê isso? Como é que você lida com isso, com as suas alunas, para elas não terem essa preocupação de, meu, você vai errar e vai sair meio estranho e depois você vai acertar enfim, como é que é? Então, nos marshmallows, nós temos isso aí inexistente. Com quem que eu vou comparar? Isso é verdade, é verdade. Eu não tenho concorrência e eu não tenho comparativo, a não ser com o da professora. Que, né? Ok. Então, não tem referência. Isso facilita. Olha que legal. Nem essa preocupação você precisa ter, tá vendo? Dá pra fazer. Não precisa, porque quem é que faz marshmallow no seu bairro? Quem é que faz marshmallow na sua cidade? Assim, não tem. Então, você não tem como comparar, a não ser que você vá pesquisar na internet alguma coisa. E 90% das pessoas que já trabalham com isso são estrangeiras. mas é legal, o que você fala para elas na aula ao vivo, quando elas erram? O que é para elas fazerem? Comemorar. Explica mais. Como assim? Eu falo para elas que são 5 passos. Aí, esqueci os 5 passos, tá vendo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é comemorar os erros.
Porque é errando que a gente aprende. Perfeito. Se tiver tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, Acabou. não tem graça. O legal é errar. Ao invés de Testar, você- né? Tentar uma receita que vai... Será que dá? Ah, vamos tentar. Se arriscar né? um pouco também, né? Aí você fala, ai, ficou mole. Puxa vida. Aí você xinga o nome feio. Você fala, opa, ótimo, eu aprendi porque alguma coisa eu fiz errado. Então agora eu preciso descobrir o que é que eu fiz errado, né? Para poder aprender. Perfeito. Aprendeu. Depois que você aprende, você aplica de novo. E aí você adquire a experiência. Então, primeiro você erra e comemora. Você persevera no segundo passo, porque você agora precisa entender o que aconteceu e se manter. Aí vem a experiência. Depois da experiência vem... O que mais? Me fala você, eu não lembro. Essa parte, tipo... Mas, Não, aí vem o amor, né, pelo que você está fazendo. Porque você precisa criar a experiência, você precisa ter a experiência para você continuar fazendo aquilo que você gosta. Não é o que você gosta? Você não chegou aqui porque pra ter a alguma consistência coisa... de fazer Exato, aquilo, a exato. disciplina, talvez, que Isso. você comentou que isso é muito necessário, a vontade, né, de fazer. E aí, E- engloba tudo, né? E Mas aí- comemorar o erro é muito importante. É. Não, isso é interessante, porque eu também fico pensando assim, poxa, ninguém que não tem o mínimo de vontade nesse assunto vai realmente se interessar por ele genuinamente. Exato. Então, já o fato de você estar curioso ouvindo alguma conversa dessa, seguindo a Vanessa, já significa que tem alguma coisa dentro de você que se conecta com essa entrega, com esse produto, com esse jeito de fazer as coisas. Nem que seja um desafio. Será que eu Exato. consigo? Deixa eu ver. Ou, sabe, tá ali dentro. Porque é muito óbvio quando você não tem afinidade com um assunto, quando ele é específico, você fala, cara, isso não. Por exemplo, você, vamos lá, você faria engenharia civil para fazer prédio? Não. Não. Ok. Se eu estou considerando, de alguma forma, tem algo ali que eu posso depois descobrir que não é. Né? E tudo Que bem não, descobrir e que não é. ok, Sim, faz parte, sim. mas tá ali. Né? E eu acho que isso é um convite legal da gente sempre fazer para esse público, né, que tem essas características de, cara, tenta, né, se coloca no jogo. Não fica preocupado com a assadeira do tamanho Exato. ou qualquer outra coisa, ou de nem tomar uma ação e de achar, nossa, ia ser muito legal se eu fizesse, mas, né, enfim. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho minha prima, Cris, beijo, Cris. Ela faz decoração e festa infantil, né, de batizado, de criança e tal. Cara, ela tem um talento enorme, assim, ela faz coisas lindas. E nada, não é que ela compra e faz, ela faz as coisas. Então, ela monta sei lá, se eu quero a festa de Fórmula 1, ela vai fazer o docinho que é um carrinho de Fórmula 1 que não tem em outro lugar, entendeu? Enfim, e dá trabalho, e aquilo exige compromisso, comprometimento e tudo Sim, mais, sim. mas fica maravilhoso, né? Fica lindo. E antes disso, ela trabalhava, né, em empresa e tudo mais. Então, cara, nada a ver, entendeu? Então você vê uma pessoa que faz um negócio daquele. Porque ela falou, meu, eu vou investir nisso. Vou fazer aqui uma primeira festa porque alguém me pediu. Vou, né? Quero dar um presente Começa pra com a alguém. família, né? Começa com a família, né? Então, pô, tô vendendo pra caramba aqui porque eu acredito. Eu falei pro você, o produto, ele tem muita... a entrega é muito alinhada com o tipo de promessa que vocês fazem, sabe? E a barreira é muito baixa, vamos ser honestos, né? A gente não tem um compromisso de que se der errado acabou sua vida e agora temos um problema para lidar, não é, né? Não é uma... É porque você consegue começar só praticamente com aquilo que você tem em casa. Isso. Então você não precisa ter um investimento gigantesco com equipamentos, né? Você até falou, quando precisa de uma produção maior, tudo bem, até tem equipamentos, né? A gente mostra às vezes, quando nós exportávamos suspiros lá para os Estados Unidos, não dava para fazer tudo na mão, né? Você imagina a quantidade que é de fazer um por um ali, e existe solução para isso, e a gente conseguiu essa solução com um equipamento, né? E é possível, né, você fazer. Mas para quem quer começar, não precisa pensar na máquina logo, né?
começa ali, que nem você falou. Ah, vou fazer para a família. Faz lembrancinha. Faz lembrancinha. Então, a barreira é extremamente baixa, de fato. Legal. E o produto que vocês fazem, eu entendi que vocês ensinam. E o que mais tem? Vocês também fabricam ou produzem, vendem ou não? Me conta aí. Porque então. agora você me deu um negócio. Agora vai acabar em algum momento. E vai ser rápido. Então, na verdade, assim, nós tínhamos uma indústria de doces, né? Ok. E a coisa aconteceu e a gente acabou vendendo a indústria, Ok. né? Foi uma oportunidade. Nessa indústria nós exportávamos os suspiros, eles iam para os Estados Unidos e eram vendidos pela Amazon. Que legal. E eu falo que é um grande marco na nossa vida, porque lá o sistema é diferente, as exigências são diferentes, né? A parte de vigilância sanitária ela é muito mais rigorosa do que a brasileira. Então, quando nós conseguimos entrar com o produto lá, né? Era um produto que a gente exportava, né? Eles estavam importando um alimento, eles eram muito severos nessa parte, né? Então, eu brinco com o Paulo, falo que o documento que a gente tem é um troféu certificando que o nosso produto estava adequado dentro dos padrões americanos para Que ser legal. consumido lá. De um produto super... Que é o suspiro, né? É que os Estados Unidos teve um episódio, né, não sei se foi um só, mas de salmonela, né, de surto de salmonela. E a gente sabe que a clara, o ovo em si, né, pode conter salmonela de alguma forma. Então, eles são muito exigentes em relação a produtos que contenham ovo. E a gente conseguiu, né, resolver esse problema para não chegar lá. Imagina, você faz toda a sua produção, envia para lá, chega lá, fica barrado, né, num depósito. E eles fazem análise. Se fizer análise e der errado, vai ter que retornar tudo. Imagina o prejuízo. O prejuízo, né? o custo é enorme. Então, a gente tinha que fazer tudo certinho, né? Os processos, inclusive, para chegar nesse produto que é totalmente salubre, né? Que não vai causar algum problema para o consumidor, foi tudo pensado muito cuidadosamente, né? Então, por isso que a Vanessa fala, o registro da FDA, que é vamos dizer assim, a visa deles lá, né? É muito importante para a gente. E todo esse processo que a gente passou para conseguir enviar o produto lá, não foi só uma vez, né? Foram algumas vezes, então... Imagina o valor que teve disso, para vocês venderem, inclusive, né? Deve chamar a atenção vocês conseguirem uma coisa como essa. Exato. E esse é o ponto que nós trabalhamos no curso, né? No curso de suspiros, porque são muitas profissionais. Nos suspiros, a gente tem uma concorrência muito grande, tanto as alunas como eu como professora. Mas esse é um ponto diferente. Esse é um diferencial, né, que a gente apresenta. Nós já exportamos os suspiros para os Estados Unidos. Quem já? Não. Então, aí a gente tem esse conhecimento, né, de acordo com essa parte científica, com essa parte técnica do produto. O que a gente fez no produto que fez o suspiro durar tanto tempo, se manter, não quebrar, né? Passar por E todo manter a esse qualidade processo. num lugar Exato. que, né, Que entende exigido. isso, é exigido, Exato. né? E a vantagem da gente não produzir mais, né? Qual que é? Pode falar. Não, pode falar você. Bom, em relação às alunas, né? Porque algumas até chegaram e falavam assim, mas eu vou concorrer com a professora. Né? E então a gente ela não faz suspiro para venda, né? A dedicação dela é exclusivamente para o ensino. Faz sentido. Eu dedico meu tempo só para as alunas. Então eu fui privilegiado Sim. absurdamente por ter... Meu Deus do céu, vou ter que comer devagar agora para poder durar mais. E por isso que a gente tem que formar mais alunas. Né, isso, eu tenho que pegar das alunas. Aí. Ótimo. Nós estamos aqui, ó, fazendo nosso elo aqui, ó, reforçando o nosso elo, né? Sim. Chefe Vanessa Lopes, a Hard, né? Para poder chegar em mais gente. Então, Não, fazer festa para Sofia. Fazer tudo, né? Batizado, olha lá. Vai ter agora dia 22 de outubro. Vai ter o chá de bebê. Tá vendo? A gente vai curtir lá. Então, mas é legal esse conceito, porque isso acontece bastante, né? Quando você ensina uma parte profissional para alguém, o professor sempre tem aquela autoridade de ser quem ensinou, né? Então ele tem, por sociedade, no jeito que a gente encara as coisas, ele faz melhor,
né? Então, se eu ensinei, eu sou melhor naquilo, no sentido de tenho mais tempo, eu estou ensinando. Então, o fato de vocês não terem o produto abre essa possibilidade de, puta, reforça ainda mais o tamanho da oportunidade de mercado. Até porque vocês tinham indústria de fazer isso. Se vocês quiserem fazer de novo e montar, ó, beleza, é só montar de novo. Né? Então, claro, deve ter um período ali de não competir em alguma questão, não sei, mas mesmo assim, num nível de entrega é viável. Então, só vamos ter acesso, então, pessoal, um apelo para vocês. Só vamos ter acesso a suspiros e marshmallows se vocês fizerem o curso, entendeu? Porque se não fizer, não vai ter. Quem vai fazer? Não vai ter? Né? Enfim. Inclusive, a Vanessa indica, né? Quando muitas pessoas entram no perfil dela para pedir. E aí ela indica as alunas. Eu tenho uma aluna que fechou já uma parceria com 2 cafeterias aqui em São Paulo. Ela está fornecendo marshmallows. Que legal. É. E você indicou esse caso? Indiquei. Ah, que legal. Foi. Não, muito legal. E quando... falando um pouquinho mais só para a gente fechar bem, né, esse assunto que eu acho que ele é importante. O que a gente pode esperar, né, quando eu entrando, né, não no detalhe, mas esperar de expectativa de quais os benefícios e resultados que eu tenho, né, ao virar tua aluna e ter essa... A gente já falou de várias coisas, né? A gente falou sobre o mercado, a gente falou do potencial, né, tanto de você empreender e tal, enfim, não tem problema você repetir, mas o que você consegue olhar de transformação que uma aluna tua pode esperar quando entra para fazer o seu curso e seguir nessa linha do marshmallow, do suspiro? No curso a gente trabalha assim, do zero. Então a primeira coisa que a aluna tem que aprender é conhecer os ingredientes, né? Como é que ela vai vender algo que ela não conhece? Então ela vai conhecer os ingredientes, as suas funções, as suas aplicações e toda a parte técnica de como fazer esse marshmallow. Depois do produto já feito, é hora de vender. Como é que eu vou vender? Para quem que eu vou vender? Como que eu vou vender? Que tipo de aplicação eu posso usar esse produto? Então a gente trabalha isso também. Isso é legal. Não é só fazer o produto, vocês ajudam e entregam o processo inteiro, no sentido da pessoa ter condições de transformar aquilo no negócio dela. Assim, os maiores medos. O primeiro é de vender, né? Então a gente trabalha isso na aula, nos cursos, no curso. Depois, a outra coisa é a precificação. Como eu não tenho referência, quanto que eu vou cobrar? Já que o custo é muito baixo, né? Quando você vendeu doces, você sabe, você tem uma ideia de qual é a margem de lucros que a gente tem. Eu era criança quase, né? Então eu só vendia. Então não lembro. Não vou lembrar disso não, mas eu, só contando essa história rápido pra você complementar, mas eu sempre fui ligeiro, né? Então eu ia em salão de beleza, tinha um monte de mulher, eu chegava lá com os doces e era barato na época, sei lá, R$3, não dava R$5, porque faz tempo. E eu contava dinheiro, vendia e tal. E aí dava lá pro meu pai e pra minha mãe. E eu gostava de fazer aquilo. Enfim, sempre teve dentro de mim. E pra mim nunca foi um problema. E o pessoal fala, ai, coitado. Não, mano, vocês não entenderam. Eu achava... Era legal pra caramba. Lógico, tinha forma caráter mesmo. Forma. E eu já vendi relógio, eu fiz muita coisa. Já panfletei, enfim. E na época do doce, o doce era muito bom, né? Gostoso de ter. Mas eu só vendia, não sabia o que custava, o que fazia. Não, tipo, tinha uma paradinha que eu amarrava aqui assim e bora, entendeu? Então, e a margem dos doces, nós que fornecemos para restaurante industrial, a gente sabe que quando a venda é em larga escala, a margem é menor. E nos marshmallows a gente consegue no mínimo 200%. É muita coisa. É muita coisa. Não, é muita coisa. Então... No modelado chega a mais de 1000%. O modelado é o do que faz os bichinhos. bichinhos. Cara, isso tem um valor agregado enorme. Isso, né? Aí... E dá pra fazer muita coisa de presente, de festa. A aplicação é enorme, né? Tudo. Dá pra fazer brinde de empresa. Exato. Olha, corporativo, pornográfico, infantil... Tudo que você imaginar. Despedida de solteiro, dá pra fazer coisa. Dá pra fazer de tudo, realmente. E o de despedida de solteiro dá pra fazer ele com recheinho. Então, pronto. Aí fica temático real o negócio. Não, e deve vender horrores, né? Porque... Tem aluna vendendo. Lógico que vende.
Não, fizeram agora. Tem uma loja, né? Tem uma loja que faz sorvete, acho. Eu não sei se é sorvete No ou. Rio abriu uma loja, Isso, né? é só. Tá aí. Você vê como que o pessoal sabe, né? A notícia espalha. Quando quem está disposto a fazer, Cresce, né? cresce. Exatamente. Legal. E, não, é muito legal. E aí, então, assim, isso é muito bacana da gente reforçar. O fato de você não ensinar só o produto, então não é. Você pode ou não vender, eu acho que isso é importante. Você não precisa ter esse objetivo final Isso. sempre. Você não tem obrigação necessariamente, embora se você fizer a primeira vez, com certeza você vai transformar isso numa coisa muito legal. Então você tem toda a técnica, a entrega do produto, né, de você conseguir fazer isso para várias finalidades. E também tem todo esse apoio de você ter condições de passar essa barreira de conseguir vender, enfim, ter sucesso nisso, certo? Isso. Quem nos preparou para isso foi o nosso mentor, o professor Rubens Kiso. O Papai do Céu levou ele embora com Covid, né? Mas foi ele que deixou todo esse material. Ele era economista e foi ele que desenvolveu junto com a gente essa planilha de precificação, de formação de preços, da gente ensinar as alunas como é que faz, o que tem que anotar, o que é importante, para poder conseguir formar de fato o preço O valor do que produto. você Sim. vai. Porque essa é uma dúvida muito recorrente, né? De quanto cobrar. Então, assim, você tem a planilha, você tem todos os dados que são importantes e tem um valor justo por aquilo que você faz. Além dessa parte de venda, a gente tem a parte do Instagram, né? Que a gente trabalha com elas, ajuda elas Pra poder divulgar o trabalho. Exato. Que legal. Mais um canal de vendas, né? Total. Talvez um dos maiores, né? Que Exatamente. disposição, no mínimo, das Sim. pessoas conhecerem o trabalho. Sim. E pros bichinhos modelados, isso meu, sucesso. É muito fácil, né? Você Só, né, despertar o desejo. do outro nicho, talvez tenha um bloqueio do Facebook, se for anunciar, mas Aí não recomendamos. não precisa, dá pra fazer de outro jeito. Mas é muito legal, porque aí a gente consegue trabalhar com elas essa outra parte. E depois, né, no curso de Suspiros, a gente tem uma gamificação, né? Elas fazem tarefas e preenchem formulários. E aí, por meritocracia, nós temos uma mentoria, que aí é voltada mais específico para o trabalho de cada uma, para o ateliê de cada uma, né? Para trabalhar algo assim bem mais específico. O que é muito legal. E aí o crescimento não tem como, né? Porque se você quer de fato, nós estamos ali para ajudar. E a experiência vocês têm, né? E ao longo do processo também, a gente implementou isso no Suspiro, agora trazendo para o Marshmallow, vamos ter aulas ao vivo, né? Então, a pessoa tem o material, ela estuda, ela aplica, e depois tem a aula ao vivo, para ela tirar dúvida, alinhar, né, todo o trabalho que está fazendo. Então, acaba sendo um momento mais próximo, né? A grande dificuldade, a Vanessa nunca quis que isso acontecesse, é que quando a gente saísse do presencial, Perdesse o contato. Perdesse o contato. Então, essa sempre foi uma preocupação da Vanessa, então, por isso que a gente implementou essas aulas ao vivo, para que elas possam ter essa interação, né? Perfeito. Não, e o fato de ser digital, para mim, né, no mercado, você quebra barreiras. Hoje, se eu quisesse fazer o curso, se eu morasse em Rondônia, eu ia ter que vir para cá, no caso, né? E mesmo assim tem todo né? Inviabiliza muita coisa. Então a gente entregando no mesmo nível, até com muito mais coisas, porque o digital permite que você consiga fazer entregas diferentes do que você presencialmente também tem algumas limitações, né? Então, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que e as pessoas estão acostumando com o modelo, entendendo a vantagem, como ele funciona, né? Que, enfim, gera o mesmo tipo de resultado, né? Enfim, que legal, gente. Bom, eu não sei se você quer deixar um recado, né, para suas alunas, né? Enfim, falar alguma coisa a mais, está caminhando aqui para o final. Ou Paulo, né? Enfim, dentro desse universo, né? Quem está indeciso, se devia começar ou não, né? O que você tem para falar para essas pessoas para a gente encerrar nosso episódio de hoje? Bom, eu quero deixar o convite aqui, né? Para quem tem vontade de aprender e quer conhecer um produto novo que vai ganhar o mercado, eu acredito e aposto nele, que venha conhecer o Marshmallow, conhecer o meu perfil, né? @chef Vanessa Lopes no Instagram, é bem legal.
E conhecer, entrar nesse mundo aí, conhecer um pouquinho mais da confeitaria, uma confeitaria muito mais específica, né? E eu acho que é isso. O importante Legal. é conhecer um pouquinho do meu trabalho, né? Não, lógico, pra você ver quem que você tem a oportunidade de aprender. Então, o Instagram qual que é? Só pra... @chefe Vanessa Lopes. Pronto, pessoal, segue lá que vocês vão ter mais informações, né, sobre o trabalho, sobre como funciona, poder tirar todas as suas dúvidas ali. Isso aí. Certo? Gente, foi um prazer ter recebido vocês, esse papo foi muito legal. Aprendi muita coisa. Antes da gente terminar, eu quero mostrar o meu presente. Vai Se lá. você... Vou só dar uma seguradinha aí, vou pedir pra pegar, só pra eu não desmontar. Então, só pra gente... Ó a caixa. Meu Deus do céu. Coisa linda. Muito obrigado. Então vamos lá. Tem até a mensagenzinha. Vou mostrar ali pra câmera. Acho que vai dar pra fazer um recorte pra ver. Então vamos lá. Só pra você me ajudar a explicar. Vamos ver se eu entendi. Esse aqui é um marshmallow gourmet. Isso. Que esse aqui tem o sabor de caipirinha. Caipirinha, isso aí. Caipirinha. Então, aquela dançadinha que eu falei, esse aqui, ó. Ele tem um molejinho, né? Isso. Ah, meu, muito bom. Então esse aqui é o gourmet. Aí esse aqui é o... Eu não vou lembrar o nome, mas é o que você marshmallow passa. de colher. É o de colher, Isso. né? É. Então, isso aqui Pode fica pôr bom no com o quê? café, pode colocar no biscoito. Qualquer coisa que colocar vai ficar bom, né? É aquele negócio que você, na dúvida, coloca que vai ficar legal. É com Então, pasta de amendoim, uma delícia também. que coisa boa. E E esses são os bombers, né? Que aí eu esse aqui é trouxe- aquele que é inteiro dentro, que você comentou, Isso. que você põe dentro do café. Exato. Então esse aqui tem São as bolinhas, bolinhas de acho que vai dar pra marshmallow ver. Pra Bom, acompanhar vocês o só café. podem ver, eu vou comer no caso. Ou vocês podem chamar a Vanessa, que ela vai indicar uma aluna dela pra vocês. Isso aí. Que eles aprendem a fazer exatamente os produtos e outras Isso, coisas, né? Isso. Enfim, Aí é só uma amostra, né? viu só? Agora eu vou fechar, porque isso aqui fica pra nós. Gente, de verdade, muito obrigado, tá? Obrigado. Vamos precisar de alguma coisa, estamos junto. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, por vocês estarem acompanhando. Né? A gente fica aqui com mais um Hard Talk. Até mais. Obrigada. Obrigado.